Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando então uma nova disciplina, gestão de pessoas, uma disciplina muito bacana, muito inovadora dentro da organização. Pode não parecer, mas é realmente, que mexe muito com clima e cultura organizacional. Tenho certeza que vocês vão gostar muito da gente conversar sobre essa disciplina, certo? Vou fazer aqui para vocês então a revisão da primeira teleaula, a revisão da aula atividade, então, certo? Estou aqui no chatzinho no YouTube, depois nós vamos lá para o Zoom. Preciso conversar muito com vocês a respeito da prova também de vocês semana que vem, certo? Das revisões que a gente está enviando para vocês, tá bom? Vamos lá então, vamos começar? Olha só, não deixando de referenciar, né? Toda a nossa revisão é feita em cima das aulas, teleaulas de vocês, aulas atividades, material didático aí, bem como o livro de gestão de pessoas aí da disciplina que vocês receberam, ok? Aula 1, então. Nesta primeira aula, pessoal, vamos revisar a importância de se pensar estrategicamente, sempre agindo de modo a adaptar-se às constantes mudanças nos diversos cenários organizacionais e a evolução da área de recursos humanos, certo? Também vamos conhecer ainda sobre talentos e capital intelectual, muito importante, além de compreender de que forma o ambiente e o clima organizacional influenciam na retenção dos colaboradores, certo? Vamos começar então conversando sobre introdução e importância da atuação estratégica da área de gestão de pessoas. A importância da valorização de pessoas no ambiente profissional é hoje incontestável, mas há algumas décadas o foco estava em tecnologias, ferramentas e instrumentos de trabalho. As pessoas eram consideradas, mas a grande maioria dos investimentos nas empresas recaía na automatização e modernização, visando deixá-las mais competitivas, certo? Então ficava num segundo momento essa questão da valorização do profissional. Isso está mudando a cada dia e o foco tem se voltado para a satisfação do colaborador. Entende-se que a tecnologia é importante, sem dúvida, mas se torna disfuncional se não envolvermos as pessoas. Como é que nós vamos usar a tecnologia se as pessoas não estiverem satisfeitas e engajadas para que utilize essas ferramentas, não é mesmo? Gestão de pessoas implica em um conjunto integrado de atividades que envolve contratar pessoas a partir de cargos previamente descritos, remunerá-las por meio de salário, benefícios, incentivos, avaliar seu desempenho profissional e desenvolvê-las em suas necessidades e naquelas das organizações, proporcionar condições de segurança e qualidade de vida no trabalho, ajuda a mantê-las na empresa e a partir de sistemas de informações gerenciais, monitorar pessoas em seus mais diversos aspectos, certo? Essa definição de Chiavenato está lá no nosso livro didático, e eu achei essa definição do Hidalberto Chiavenato assim, muito bacana, porque o que acontece? Ela valoriza muito o trabalho da gestão de pessoas, o profissional, mas não deixa de dizer que nós temos que usar toda a tecnologia em cima disso, certo? Usando as informações gerenciais, monitorando as pessoas em diversos aspectos. Mas para isso, muito importante que haja a valorização do nosso profissional. A gestão de pessoas, de acordo com o Chiavenato, apresenta processos de gestão que podem ser trabalhados de acordo com a necessidade e maturidade organizacional. A filosofia, cultura e necessidades da empresa orientam as políticas de gestão de pessoas e definem as condutas e os procedimentos que serão adotados, gerando planos de ação. Há uma forte relação entre gestão de pessoas e estratégia organizacional, pois são as pessoas que conduzem as empresas para a obtenção de resultados. Não tenha dúvida, é aquilo que eu falei anteriormente, de nada adianta nós termos estratégia, nós termos informação, nós termos tecnologia, se a gente não tem aquele aspecto organizacional da gestão de pessoas, a maturidade organizacional formada, tendo essa filosofia e essa cultura que a empresa precisa para deslanchar. Estratégia é um termo amplamente utilizado no ambiente organizacional. Estratégia de vendas, planejamento estratégico, estratégia de mercado, dentre outros que nós vimos ao longo do nosso curso aqui, administradores. Sua origem remota nos séculos está ligada à arte da guerra. Estratégia, ela surgiu lá na guerra. Vimos em estratégia empresarial a definição certinha, lembra? É considerado uma arte ou até mesmo uma filosofia, pois envolve ações que de forma muito particular podem conduzir à vitória ou à derrota.
Como exemplo, você pode verificar esse conceito em uma partida de futebol. O objetivo é ganhar a partida. E o treinador pode implementar uma série de táticas, visando alcançá-lo. Vejamos algumas. Trocar um jogador que está cansado ou machucado, alterar as posições dos jogadores, incentivar o capitão do time, retirar o jogador mais faltoso ou até mesmo poupar um jogador que será fundamental na próxima partida. Tudo isso, gente, são estratégias. E o mundo esportivo ele é voltado de estratégias e segue, assim, uma imensidão que a gente pode trazer para dentro das nossas organizações, adequando, claro, a nossa realidade de clima e cultura organizacional que nós vamos ver daqui a pouquinho, certo? Lembrem-se, pessoal, atenção, lembrem-se, empresas que valorizam seus colaboradores estão sempre em destaque e atraem pessoas criativas, inovadoras e competentes, tornando-se competitivas a ponto de serem constantemente citadas como melhores empresas para se trabalhar. Parece que não é importante? É fundamental que as pessoas sintam-se valorizadas para que a empresa deslanche e realmente atraia realmente a curiosidade de outras pessoas, atraia aquela ânsia das pessoas em querer, poxa, se eu trabalhasse naquela empresa, olha só o Léo como é que está trabalhando lá, está trabalhando bem, bem alegre, bem contente, num clima legal. Muito importante. Pensem nisso, gestores, pensem nisso. Mudanças e transformações na área de recursos humanos. O fenômeno relacionado à globalização é caracterizado pelo processo que interliga países em suas diferentes políticas, culturas, economias, entre outros fatores. Segundo De Masi, em 1999, não se trata de um fenômeno recente. Alguns pesquisadores atribuem o início às grandes navegações, nos séculos XV e XVI. O que diferencia as conexões em nível global nos últimos anos é a expansão dos sistemas de comunicação. E vários impactos, pessoal, surgiram na questão da globalização junto com a gestão de pessoas. A grande competitividade aliada às novas e crescentes tecnologias. O impacto nas empresas fez com que os empresários começassem a visualizar formas de obter mais lucro. Como isso? Substituição da força de trabalho humana por máquinas, fazer o trabalho de muitos homens e em menos tempo. Tendo como e isso foi o resultado. Qual foi o resultado? A situação gerou um problema de ordem social, com a precarização do trabalho. O que aconteceu? Com a globalização em alta, a gente acabou esquecendo os nossos talentos, as nossas individualidades, os nossos colaboradores, certo? E isso aí, realmente, a gente tem que fazer o norte novamente e tentar resgatá-los, certo? Realmente, muitas mudanças aconteceram na área de recursos humanos, impulsionadas pelo movimento da globalização. Os trabalhadores eram vistos antes apenas como recursos que deviam atender à execução das tarefas, com obediência e sob ordem de chefes autoritários. O atual cenário organizacional transforma completamente o papel da gestão de pessoas e o colaborador, que agora, chamado assim, é parceiro da organização, contribuindo com sua expertise em prol dos melhores resultados organizacionais. Isso se chama recursos humanos, certo? Vamos ver esse históricozinho aqui, bem interessante. Com o passar das décadas, a transformação da área de RH ocorreu da seguinte forma. Atenção! Entre os anos de 1900 e 1950, era visto como departamento de pessoal nas organizações. Pessoas vistas apenas como mão de obra. As oficinas se transformam em fábricas. Há a formação de departamentos e funções. Existe estabilidade e permanência. E o modelo é mecanicista e burocrático, imperando as ordens e rotinas. Entre os anos de 1950 e 1990, mudou a nomenclatura. Passou do departamento pessoal para o departamento de RH, de recursos humanos. Então, as pessoas estavam sendo vistas como recursos. Expande-se a industrialização, instalam-se estruturas híbridas em um ambiente repleto de mudanças, ocorre a necessidade de adaptação. Após o ano de 1990, então, o departamento que era lá de pessoal, que passou a ser de recursos humanos, ele passou a ser de departamento de gestão de pessoas, onde houve essa mudança cultural, onde com a globalização que começou a entrar nos nossos dias, a gente teve que fazer essas adequações, certo? E as pessoas então começaram a ser vistas como
Parceiros. O mercado de serviços ultrapassa o industrial. A adoção de unidades de negócios, extremo dinamismo e turbulência, modelos ágeis e flexíveis. Existe a necessidade constante de mudança, certo? Mas isso não faz muito, a partir de 1990. Empresas que acreditam que seus colaboradores constituem seu maior valor praticam a melhor forma de gestão de pessoas. As diferenças entre as visões sobre o fator humano nas organizações evidenciam como é o tratamento dado às pessoas. Na tabela 1.1, que está lá no livro de vocês, é possível observar essas diferenças. Eu trouxe elas aqui. Olha só, pessoas como recursos, pessoas como parceiras. Pessoas como recursos são empregados isolados nos cargos, horário rigidamente estabelecido, preocupação com normas e regras, dependência da chefia, executores de tarefas, ênfase na mão de obra. Pessoas vistas como parceiros dentro das organizações são colaboradores agrupados em equipes, metas negociadas e compartilhadas, preocupação com resultados, interdependência com colegas e equipe, fornecedores de atividades, ênfase no conhecimento, inteligência e talento. Quem sai ganhando? A empresa, o gestor. A partir da década de 1980, o termo competências vem sendo bastante empregado nas empresas. A forma mais conhecida diz respeito às competências individuais, representadas por conhecimentos, habilidades e atitudes, o nosso chá, e abrange o profissional em todos os aspectos de sua atuação. Já no aspecto organizacional, são necessárias as competências básicas que mantêm o negócio atuante, mas para Hallett e Hummel, nos anos de 1990, complementaram, apresentando um novo conceito de core competence, ou competências essenciais, que se aplica às organizações. Nunca cai de moda o chá, que nós temos mais 2 letrinhas ainda que o pessoal já está tentando colocar, mas conhecimentos, habilidades e atitudes, lá desde 1980 a gente vem trabalhando em cima disso. Ao analisar as competências, olha só, é necessário considerar como ocorre seu desenvolvimento. Comparado a uma árvore, podemos descrever a competência como, olha só que bacana, a copa indica as habilidades, o que é o fazer, no caso, saber fazer. O tronco da árvore representa o conhecimento, o saber, e a raiz indica atitudes, valores e conjunto de crenças, conforme pode ser visto na figura 1.2, que também está lá no livro de vocês. Magnífico essa questão, essa alusão com a árvore aqui, gente. A árvore, na verdade, a copa sempre corresponde aos frutos, flores e folhas, né? Diz respeito, então, às habilidades, né? Muito bacana. A raiz, olha só, fazendo aquele contraponto, é o conjunto de valores, crenças e princípios, né? Que a gente vai ver dentro da organização, dentro de um planejamento estratégico, né? Que é muito importante para que a gente conduza a pessoa nessa tocada, certo? Nesse sentido. O mundo está sempre em transformação, cobrando-nos habilidades e atitudes para vencer as dificuldades. Em tempos de mudanças, não podemos nos esquecer de que as crises podem surgir. Porém, se bem preparados, elas podem ser oportunidades para aprimorar nossas experiências, nos levando ao crescimento. Assim também ocorre com as organizações. Com certeza você já percebeu que as mudanças são cada vez mais velozes e intensas, tanto para as organizações quanto para as pessoas. As características e tendências que envolvem a globalização, tecnologia, informação, conhecimento, serviços, ênfase no cliente, qualidade, produtividade, competitividade e sustentabilidade, estão afetando a forma como as organizações utilizam as pessoas. As organizações precisam estar preparadas para lidar com os impactos dessas influências, apoiando e dando suporte a seus colaboradores, por meio de uma gestão de pessoas eficiente e eficaz, certo? Vamos falar um pouquinho agora, gente, de uma questão muito importante também dentro da gestão de pessoas. A gente está dando aquele pontapé inicial nessa aula aqui, depois a gente vai evoluindo nas outras aulas, vai ser muito bacana a disciplina. Administração de talentos e capital intelectual nas organizações. O profissional talentoso é aquele que realmente traz um resultado diferenciado para a organização e por isso é fundamental na equipe. Segundo Chiavenato, talento era o nome dado ao peso em moeda corrente na antiguidade grega e romana. Olha só, denota alguém que sabe fazer bem certa atividade com habilidade.
engenho e sucesso. O talento está intimamente relacionado com a empregabilidade, a globalização da economia, os ventos da competitividade, o desenvolvimento tecnológico e os intensos programas de produtividade e de qualidade estão modificando o papel das pessoas nas empresas. Investir em gestão de talentos significa investir em aprendizado, avaliações constantes, criação de planos de desenvolvimento, cumprimento de metas e assim, para acompanhar seus talentos, é importante que a empresa trace um ciclo de desenvolvimento. Outro conceito de talento é que a pessoa traz em sua bagagem um conjunto privilegiado de competências, ou seja, conhecimentos, habilidades e atitudes que a diferencia de outras. Vira e mexe, pessoal, em gestão de pessoas, a gente vai usar o chá, conhecimento, habilidade e atitude. Ele é tudo na gestão de pessoas. Empresas com uma visão moderna de gestão de pessoas investem no capital intelectual. Olha só, outro termo novo, capital intelectual. O dinheiro fala, mas não pensa. As máquinas trabalham muitas vezes, muito melhor do que qualquer ser humano poderia trabalhar, mas não sabem criar, elas são mandadas, elas são programadas. Os talentos são o que realmente faz a diferença na organização. E aí entra o capital intelectual, certo? O capital intelectual nada mais é do que o conjunto de conhecimento, criatividade e inteligência de uma organização na busca de seus objetivos. Por se tratar de um valor intangível, o capital intelectual tem a capacidade de gerar valor sustentável ao longo do tempo e é um dos principais recursos das organizações mais competitivas. Um bom gestor é fundamental nesse processo, pois, ao liderar de maneira eficaz, ajuda a conquistar as metas estabelecidas, a motivar e avaliar os resultados. Esse conjunto de competências faz toda a diferença no desempenho da organização. A capacidade de criar marcas que os consumidores admiram, de gerar bons relacionamentos com os clientes, de inovar, de aplicar o conhecimento e de desenvolver novas tecnologias, corresponde a formas de reconhecer o capital intelectual. Certo? Importantíssimo. Vamos dar sequência? Vamos lá então. Falamos então sobre a diferença que a gente teve do departamento pessoal, a transformação, na verdade, do departamento pessoal em RH, em departamento de gestão. Passamos então e falamos sobre os talentos, falamos sobre a capacidade intelectual, da gente chamar aquela questão do intelecto para dentro da empresa, e agora nós vamos compreender um pouquinho a cultura e o clima organizacional, a valorização das suas diferenças, que é fundamental para o bom andamento de uma organização, que tenha sucesso essa organização. Certamente a cultura organizacional é um tema muito relevante para que possamos compreender mais sobre o clima e o comportamento das pessoas com seus locais de trabalho. Vamos começar por entender cultura. Cultura, então, esta palavra ela vem do latim colere e significa cultivar. Inclui conhecimento, arte, crenças, lei, moral, costumes, hábitos e aptidões. A cultura pode referenciar a pessoa, a família, o país e até mesmo uma empresa. A cultura está em constante desenvolvimento, pois é possível mudar o jeito de pensar e, por consequência, o de agir. Ao falarmos da cultura organizacional, estamos tratando das normas, regras, valores da missão e da visão da empresa, planejamento estratégico. Também determina as políticas organizacionais, a forma de gerenciar e como se tomam as decisões. Diversos são os fatores que têm forte participação na concepção da cultura da empresa. Os fundadores, especialmente no que se refere a crenças e valores, a formalidade no negócio, as exigências e a tecnologia, a constituição atual da direção da empresa, o que norteia, na verdade, as regras que norteiam a empresa, a localização da empresa, os costumes locais e aspectos socioeconômicos de toda a comunidade. Tudo isso interfere, gente, na questão cultural da empresa. E uma empresa tem cultura diferente da outra. Ricardo Luz afirma que cultura organizacional é o conjunto de atributos físicos e psicossociais de uma organização
que caracteriza seu modo de ser e determina sua identidade. A arquitetura da empresa, os vestuários, o comportamento dos colaboradores também expressa a cultura. Para Chiavenato, o conjunto de hábitos, crenças, normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas pelos membros da organização formam a cultura organizacional. As práticas de gestão de pessoas também denotam a cultura da empresa e revelam nas suas ações seus propósitos. A cultura organizacional pode ser a chave na diferenciação do sucesso ou fracasso de uma empresa. Certo? Falamos de cultura. Temos que falar sobre clima. Cultura e clima podem andar juntos? Devem andar juntos para que tenha sucesso o colaborador da empresa. Com isso, tendo sucesso o colaborador da empresa, a empresa vai deslanchar e será pioneira, será número 1 no mercado, né, concorrente. Clima organizacional. No ambiente corporativo, podemos dizer que o clima revela a satisfação do colaborador com a empresa, na qual trabalha em seus mais diferentes aspectos. Clima organizacional, de acordo com Chiavenato, constitui o meio interno de uma organização, a atmosfera psicológica e característica que existe em cada organização. O clima organizacional é o ambiente humano dentro do qual as pessoas de uma organização fazem os seus trabalhos, constituem a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional, que é percebida ou experimentada pelos participantes da empresa e que influencia o seu comportamento. O ambiente organizacional é resultado também das relações interpessoais entre os integrantes daquela organização. Para isso, é necessário que conte com lideranças bem preparadas para administrar as diferenças individuais e os conflitos. As diferenças podem enriquecer as relações, proporcionando ganhos a ambas as partes. As organizações causam influência nas pessoas, mas essas também influenciam os ambientes aonde trabalham, com suas crenças, atitudes, valores pessoais e comportamentos. A princípio, devemos acreditar que cada pessoa busca dar sua melhor contribuição ao ambiente em que vive, sendo produtiva e estabelecendo bons relacionamentos interpessoais. Para não esquecer, atenção pessoal, muito importante, estamos quase terminando a nossa revisão e entrando para as atividades. Lembro? Estou aqui no chat, em seguida vamos entrar no Zoom para conversar com vocês aí, muito importante a respeito da nossa prova digital semana que vem. Para não esquecer, cultura organizacional influencia diretamente no clima. As pessoas em suas inter-relações também colaboram para a formação do clima, especialmente se considerarmos que cada pessoa é diferente da outra em diversos aspectos. O desafio é gerir as pessoas, buscando sempre as melhores condições para a realização das tarefas. O clima organizacional é o indicador do grau de satisfação do colaborador com a empresa, que inclui políticas de recursos humanos, modelos de gestão, missão da empresa, processo de comunicação, valorização profissional e identificação com a empresa, certo? Luz botou essa definição sobre o clima organizacional que eu achei muito bacana, muito propícia para a nossa revisão de hoje então. Certo, pessoal? Vamos para a aula atividade? Vamos lá então, a atividade é bem tranquila hoje, mas vamos lá fazer então tudo aquilo que a gente falou na revisão praticamente estará aqui. Olha só que interessante, ó. Número 1. Com o passar das décadas, a transformação da área de RH ocorreu da seguinte forma. Anos de 1900 e 1950, departamento de pessoal, visto como mão de obra. Anos de 1950 e 1990, departamento de RH, pessoas vistas como recursos. Década de 1980, o término, competências bem... Década de 1980, de vez em quando a gente engasa, o termo competências vem sendo bastante empregado nas empresas. Após 1990, Departamento de Gestão de Pessoas. Então, o RH passou a ser o Departamento de Gestão de Pessoas. Pessoas vistas como parceiros, né? Tudo isso segundo o Chiavenato, que a gente viu lá na nossa revisãozinha. Relaciona as colunas numéricas com as descritivas, certo? Aonde a gente vai enumerar, então, as fases que nós
passamos aqui dentro dessas transformação do departamento pessoal para chegar ao departamento de gestão, certo? E a alternativa correta, então, pessoal, ela vai ser a letra A, certo? Confira ali direitinho a letra A, vamos enumerar direitinho, e essa é a alternativa correta, tá bom, pessoal? Número 2. Em um ambiente extremamente competitivo, marcado pela globalização e por fatores dinâmicos, a gestão de pessoas surge como setor estratégico para o desenvolvimento das organizações, levando-se em consideração o ambiente organizacional. Observa-se que na área de gestão de pessoas é primordial adequar a realidade das empresas aos novos paradigmas administrativos que primam pela eficiência, baixos custos, rapidez e bons serviços, certo? Em relação à gestão de pessoas na atualidade, pode-se afirmar corretamente que, letra C, a gestão moderna procura compatibilizar os objetivos organizacionais com os objetivos das pessoas que trabalham nas organizações. Vimos isso ao longo da revisão, extremamente importante isso. A alternativa correta é a letra C, essa compatibilização deve ocorrer sem dúvida nenhuma. Número 3. A cultura organizacional é o conjunto de atributos físicos e psicossociais de uma organização, que caracteriza seu modo de ser e determina a sua identidade, definição de Lourdes. Pode-se identificar a cultura na arquitetura da empresa, nos vestuários, no comportamento dos colaboradores. Afirmativa 1. A cultura corresponde ao conjunto de hábitos, crenças, normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas pelos membros da organização, porque as práticas de gestão de pessoas também denotam a cultura da empresa e revelam nas ações seus propósitos. Então, pessoal, a afirmativa 1 e a afirmativa 2 são verdadeiras e ambas se relacionam ou se completam como queira. A alternativa correta é a letra B, sobre cultura organizacional, que é muito importante hoje dentro de uma organização, certo? Vamos falar um pouquinho de talento, olha só. O termo talento, que é bem difundido nos dias atuais, era o nome dado ao peso da moeda corrente na antiguidade grega e romana. Sim, denota alguém que sabe fazer bem certa atividade com habilidade, engenho e sucesso. O talento está intimamente relacionado com a empregabilidade, a globalização da economia, os ventos da competitividade, o desenvolvimento tecnológico e os intensos programas de produtividade e de qualidade estão modificando o papel das pessoas nas empresas. Citei esse termo para você na revisão de Chiavenato. Coloque verdadeiro e falso nas assertivas. Investir em gestão de talento significa investir em aprendizado? Com certeza, verdadeira. O profissional talentoso é aquele que realmente traz um resultado diferenciado para a organização? Sem dúvida nenhuma, né? Aquilo que a gente falou, a máquina vai ser programada. Agora, o profissional, o colaborador, ele vai desenvolver, ele vai ser o talento da sua empresa, o diferencial, verdadeiro. O profissional talentoso não contribui com a organização e por isso é indispensável na equipe? Falso. Investir em talentos requer uma criação de plano de desenvolvimento? Claro que sim, tudo dentro de uma empresa requer um plano estratégico, um plano de ação para que a gente alcance o objetivo lá no final. O cumprimento de metas e as avaliações constantes fazem parte da gestão de talentos? Com certeza que sim, esse cumprimento de metas ele é fundamental, né? A alternativa correta então é a letra A, da nossa número 4, certo, gente? Chegamos ao final então da nossa revisãozinha da primeira teleaula, juntamente com a aula atividade, certo? Estou aqui ainda no chat com vocês mais um pouquinho aqui do YouTube, vou passar lá para o Zoom, dizer para vocês que realmente a saudade aperta a cada dia, né? Vocês fazem muita falta mesmo, preferia hoje não estar de feriado em casa, e sim estar lá na aula com vocês lá, mas daqui uns dias a gente vai retornar, temos esperanças que sim, que a gente, se Deus quiser, aí nossos governantes também pensem positivamente, a gente pensa em algumas alternativas, nossos cientistas aí estão trabalhando diariamente para sanar essa pandemia que está acontecendo no mundo. Tá bom, pessoal? Estou lá no Zoom com vocês, então vamos conversar um pouquinho da prova. Até mais!